Olá pessoal, continuando. Só falta esse pedaço aqui, né? 4 linhas. Vamos continuar a leitura aqui. A locadora também possui alguns consoles de videogame. O que é console? Console pode ser, sei lá, um PS4. Né? O aparelho, eu estou dizendo o aparelho, um PS5, o aparelho, pode ser um computador, né? Pode ser uma daquelas máquinas de videogames, né? Isso é console. Os quais podem ser usados no local. O console ele vai ter lá, dentro da locadora, ele vai ter lá os aparelhos, né? Dentro da locadora, o cliente pode chegar lá e não querer locar nada, ele pode querer jogar, né, diretamente ali nos aparelhos, ou seja, nos consoles, os quais podem ser usados no local pelos clientes. Opa, então eu sei que cliente está relacionado com console, está associado com console, né? Por um certo intervalo. Eita, esse intervalo de tempo vou ter que guardar, né? Por exemplo, o cliente ele utiliza um console, aí eu preciso saber quanto tempo ele utilizou aquele console, né? Por que ele quer o tempo? Porque ele quer saber para cobrar, né? Cada console possui um preço, então preço, né? Por cada hora. Preço por hora, por exemplo, é um atributo do console, né? Por exemplo, PS4, o preço por hora dele é, sei lá, R$ 10. O PS5, o preço por hora dele é R$ 5. Né? É isso que ele está dizendo, é fixo. Cada console possui um preço por hora, ou fração utilizada. E um conjunto de acessórios. Ele está falando que console tem acessórios. Né? Acessórios está me cheirando um novo conceito, né? Aos quais, né, ele dá exemplo aqui de acessórios para aquele console. Um fone de ouvido, um controle adicional, Kinect, etc. Tá, então, vamos lá, por partes. Eu sei que o cliente, né? O cliente ele utiliza consoles, né? O cliente utiliza consoles, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê minha modelagem? Está aqui. O cliente utiliza console. Eu tinha rabiscado aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos criar aqui uma classe, um conceito, né? Que é console. Console, né? Console. E aí, a gente viu lá que tem o preço por hora, né? Cada console tem o preço por hora, né? Mas ele também tem o atributo dele principal, né? Que é o ID. É da classe integer, né? Ok. Deixa eu dar um enter aqui. E ele também tem o preço por hora, né? Ele tem aqui o preço por hora. Vamos colocar aqui mais um atributo. Vou chamar de preco, sem cedilha, tá? Preco por hora. Pronto. Ele é monetário, né? É double. Double. Eu não sei. Minha versão do Asha não aceita a classe double. Mas tá bom, ele pode ser o tipo primitivo mesmo, né? Então eu tenho o console. Agora, pessoal, olha só, deixa eu vir um pouco para cá, arrumar isso aqui. Eu sei que o cliente, né, ele pode querer utilizar o console lá na própria locadora, né? Então, um cliente ele pode utilizar quantos consoles? Vários, né? Um cliente pode utilizar vários consoles. Então, vamos fazer aqui a associação. Vamos puxar aqui, ó. Um cliente ele pode utilizar quantos consoles? Vários, né? Um ou mais. Ele pode querer utilizar vários consoles. Vamos colocar aqui a multiplicidade. Um ou mais, né? E cada console, aqui no caso o papel é consoles, um cliente pode querer utilizar vários consoles, ok. E cada console pode ser utilizado por quantos clientes? Vários também, né? Cada computador pode ser utilizado por vários ao longo do dia, né? Então, um ou mais clientes, né? Ou pode ser vários também, clientes, né? Ok. Ok. Né? Então, pessoal, a gente continuou, né? A gente voltou aqui no mesmo problema, né? Muitos, classe associativa. Por quê? Né? Porque a associação é única, né? Beleza. Muitos, classe associativa. Associação única, beleza. Então a gente vê que muitos gera uma terceira classe, né? E aqui eu estou com o mesmo problema, ó. Muitos, né? Muitos, eu sei que eu vou ter, né, alguma coisa aqui, né? Muitos gera, né? Mas se o texto não dissesse nada, olha só, a modelagem estaria correta nesse momento aqui. Mas acontece que ele fala aqui, ó, é,
aqui, ele fala aqui que os quais podem ser usados no local por um certo intervalo de tempo, né? Putz, eu preciso saber que horas o cliente chegou e que horas ele saiu, né? É o intervalo de tempo, né? Então, putz, então eu vou ter que criar alguém ali no meio dos dois, né? Aí a questão é, uma classe associativa ou uma classe normal, né? Né? Qual que é a classe associativa? Qual que é a diferença de classe associativa para uma classe normal? Né? Eu sei que eu tenho que guardar aqui, né, o intervalo de tempo. Né? Eu vou ter que guardar o intervalo de tempo. Mas acontece, pessoal, lembra que eu falei, quando que é a classe associativa? Né? A classe associativa a gente sabe que ela não tem ID. Né? Ela é identificada pelo ID dos dois conceitos associados, com associação de muitos para muitos. A classe associativa não tem ID. Ou seja, logo ela não pode se repetir. Já que ela não tem ID, ela não pode ser repetida. Né? Só que aqui, um cliente, ele pode querer usar o mesmo console algumas vezes. Né? Ele pode querer usar um console das 6 às 7, ele pode querer usar o mesmo console das 8 às 9, ele pode querer usar o mesmo console das 10 às 11. Né? Ou seja, a associação ela não é única. O cliente pode querer usar o mesmo console várias vezes. Né? Então, qual que é a solução aqui? A classe associativa é quando a associação é única. Aqui não é único. O cliente pode querer usar o console várias vezes. Né? Então, qual que é a solução? A solução é eu criar uma classe normal. Ó, vou criar aqui uma classe normal, vou chamar de utilização, né? Que ele vai utilizar, o cliente utiliza. Né? É uma classe normal. Se ele é uma classe normal, ele vai ter um ID, né? Ele tem que ter o ID, que é do tipo integer, né? Ele vai ter que ter o ID. E que mais que ele vai ter que ter o ID? Essa classe não foi criada porque ele quer saber quanto tempo o usuário usou, não é? Por exemplo, ele precisa saber que horas o usuário chegou e que horas ele saiu. Então, eu preciso de dois atributos aqui. Um para guardar o início, né? Que é do tipo integer. Vamos colocar do tipo de integer, não. Vamos colocar data, né? Aí já pega tudo. Data. Data não, é date. É classe date. Pronto. Início. E aí mais um para guardar o fim, né? Então, eu consigo saber o intervalo. Início e fim. Eu consigo saber o intervalo. Tipo date. Pronto. Opa, da classe date. Pronto. Pronto, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma associação de muitos para muitos, mas ela não é exclusiva. O cliente pode querer usar o mesmo console várias vezes. Né? Ela não é exclusiva. Se fosse exclusivo, seria uma classe de associação, mas não é exclusiva. Então, o que acontece? Vai ser igual vocês fazem no banco de dados. Por exemplo, quando você tem relacionamentos de muitos para muitos, o que acontece? Você transforma o relacionamento numa entidade associativa e coloca duas cardinalidades de 1 para N. Aqui é a mesma coisa. Né? Ou seja, eu vou falar que cliente utiliza, né, console, né? Cliente utiliza console, né? Daqui para cá vai ser um cliente pode utilizar quantos? Várias vezes. Um console pode ser utilizado quantas vezes? Várias vezes. Né? Ou seja, 1 para N. Aqui também, de console para utilização, 1 para N. Né? É a mesma regrinha que vocês estudaram lá no banco de dados, na disciplina que vocês fizeram com o banco de dados. Né? Então, como não é exclusivo, um cliente pode querer usar o mesmo console várias vezes, né? Então eu não vou ter uma classe de associação, eu vou ter uma classe normal. Tá? Com esse 1 para N aqui, esse muitos para muitos, ele vai se tornar em 1 para muitos e 1 para muitos. Beleza? Isso eu falo lá naquela aulinha lá que eu gravei na semana passada. Eu estou explicando, eu explico lá quando que é associativa e quando que é uma classe normal. Né? O muitos para muitos vai se transformar em 1 para N. Daqui para cá vai ser 1 para N e daqui para cá vai ser 1 para N. Beleza? Então, ó, eu vou sumir com isso aqui, porque ele não vai ser uma uma associação, não vai gerar uma entidade, uma classe associativa, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar do modelo. Pronto, apaguei, né? Se fosse associativa era fácil, era só clicar aqui e já criar associativa, né? Mas não vai ser uma classe normal, tá? Então, deixa eu puxar para cá.
Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. E eu sei que essa classe de utilização vai ficar bem aqui no meio, né? Ok, beleza. E como ele não é associativo, ele tem ID, tá, pessoal? Ele tem um ID, beleza? Então, agora eu sei que aquele muitos para muitos se transformou em duas associações de 1 para N, né? Então, tá, vamos lá. Duas de 1 para N. Daqui para cá vai ser 1 para N, né? Vamos colocar aqui, ó. N. Utilizações, né? Quantas vezes ele utiliza utilizações, né? Plural, porque é N, né? E daqui para cá é 1. Vamos lá, cadê a multiplicidade? Aqui, 1, né? E aqui no singular. Cadê o papel? Cliente. Pronto. Pronto, agora é só arrumar, né? Lembra que daqui para cá, de cliente com console era muitos para muitos, ou muitos para muitos se transforma em duas associações de 1 para N, ok? Vamos lá, só arrumando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? E aqui também, vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma associação daqui para cá, de 1 para N também. Daqui para cá, de 1 para N. Cadê a multiplicidade? 1. Cadê a multiplicidade? N. Beleza? E aqui embaixo, o quê? Um console no singular. E daqui é no plural, porque é muitos, né? Cadê o papel? Tá aqui. Utilizações, né? O mesmo nome. Utilizações. Para não ficar igual, vou colocar aqui. Utilizações do console. Pronto. Não fica igual o outro papel. Aí ficou meio sobreposto, né? Bom, vocês sabem que esse papel é daqui, ó, dessa ponta dos muitos, tá? Então, aqui ficou console, né? O papel, a multiplicidade 1 e aqui veio para N. Deixa eu só arrumar aqui. E esse papel é daqui, tá, pessoal? Que eu não coloquei, senão vai ficar muito junto, né? Então, olha só, vou repetir mais uma vez. A associação entre cliente e console era muitos para muitos, né? E como a gente viu que não é uma associação única, né, que um cliente pode querer alocar o mesmo console várias vezes, então ele não se encaixa no conceito de classe associativa, ele vai ser uma classe normal. E se ele é uma classe normal, ele vai ter o ID, tá? Ele vai ter o ID. E quando eu gero uma classe intermediária, a associação que era de muitos para muitos se transforma em duas associações de 1 para N. Em duas associações de 1 para N. Tá vendo aqui a primeira associação de 1 para N e a segunda associação de 1 para N. Ok? Ok? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se já acabou. Vamos voltar aqui no texto. Alguns consoles de videogame podem ser usados pelos clientes em um certo intervalo de tempo. Cada console possui um preço por hora, fração, já beleza, já coloquei lá. E um conjunto de acessórios. Quem que possui acessórios? Quem possui é o console. O console possui acessórios, né? Ele está dizendo aqui alguns exemplos de acessórios, headphone, controle, Kinect, né? Então, a gente vai criar aqui um conceito chamado acessórios, relacionar com o console, né? Um console possui vários acessórios, não é assim? Vamos lá. Cadê a modelagem? Aqui. Criar aqui um conceito chamado acessórios. Acessórios, né? Vamos colocar aqui um ID para ele. Opa, cadê? Aqui, ID, né? Eu tenho que arrumar aqueles IDs ali que eu não coloquei objeto identificador. Arrumar aqui integer da classe integer, né? Deixa eu arrumar logo, vou fazer aqui o objeto identificador aqui, o estereótipo dele, OID, ok. E aí vou fazer esses caras aqui também que eu esqueci. Criar o estereótipo dele, OID, ok. E desse console aqui, criar aqui o estereótipo, OID. Beleza? Beleza. Né? Quem é que possui acessórios? O console possui acessórios. Então, eles estão associados. Né? Vamos puxar aqui uma associação. Deixa eu arrumar aqui, deixar reto. Mais reto. Aí. Né? Um console possui quantos acessórios? Vários. Né? E um acessório pode ser de quantos consoles? Por exemplo, um fone de ouvido, ele pode ser de mais de um console? Pode.
né? Pode ser de vários também. Eu posso tirar um fone e colocar em vários aparelhos, né? Então, vamos colocar os papéis aqui. Vamos colocar os papéis aqui. Acessórios, né? Acessórios, muitos. E aqui, consoles, né? Bom, um console, vários acessórios, né? Cada acessório, vários consoles, beleza? Ele terminou? Vamos ver aqui. Se ele pedir mais atributos, a gente vai ter que criar outro, pessoal. Não tenho culpa. Cada console possui, né, fração utilizada e contém um conjunto de acessórios. Ele não pediu nada, nenhum atributo, ele não pediu para armazenar nenhuma informação adicional entre acessórios e console. Então, ó, eu não vou ter nada aqui no intermediário, porque ele não pediu para armazenar nada, mesmo sendo muitos para muitos, eu não preciso. Se ele não pediu para armazenar nenhuma informação adicional que não caiba nem aqui, eu não preciso criar, tá bom? Então, só que aí, pessoal, lembra lá da aula na semana passada? Eu gravei aula que eu falei de associação todo-parte, né? Quando que é o todo, quando que é o parte, né? Eu mostrei os dois tipos de agregação e composição, né? Olha só, console tem acessórios. Console não seria o todo? E acessórios não seria uma parte do console, né? Acessórios é uma parte do console, né? Então isso aqui é uma associação todo-parte, né? Isto aqui é uma associação todo-parte, né? Por quê? Porque acessórios é uma parte do console, né? Epa, então tá, né? Então eu caí naquele negócio do agregação ou composição, né? Será que é o negócio de agregação que é o diamante vazio, né? Quando não é exclusivo, né? Um acessório, ele é exclusivo de apenas um console? Não. Um acessório pode ser de vários consoles, né? Então ele não é composição, ele é agregação, porque ele não é exclusivo. Cada acessório não é exclusivo de apenas um console. A cada acessório ele serve para vários consoles. Se ele não é exclusivo, é uma associação todo-parte por agregação. E por agregação, a gente sabe que é o diamante, né? O diamante vazio, né? E o diamante fica do lado de onde? Do todo. Quem que é o todo? É console, né? Então, esse aqui, né, é uma agregação, é uma associação todo-parte. Então, eu não lembro mais como é que faz aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui, né? Porque eu vou ver se eu tenho uma associação mais específica. Vou deletar aqui do modelo, né? Eu sei que eles estão associados, só que não é uma associação comum, é uma associação tudo parte. Deixa eu dar uma olhada aqui nos tipos de associações. Associações aqui, ó, tá vendo aqui todo parte. Tá vendo o diamante vazio? É vazio porque é agregação, né? A agregação é quando não é exclusivo, né? O cheio seria composição, quando é exclusivo, mas um acessório ele não é exclusivo de apenas um console. Um acessório serve para vários consoles. Então esse cara aqui, ó. Agora eu sei que o diamante tem que ficar aqui. Não sei se é daqui para cá ou o contrário. Deixa eu testar aqui. Aí, tá certinho. Ó, agora eu tô falando que esses dois conceitos, console e acessório, eles possuem uma associação todo-parte, né? Que ele é por agregação. Por que é por agregação? Porque o acessório não é exclusivo de apenas um console. Um acessório ele serve para vários consoles. Se fosse exclusivo, seria a composição, seria o diamante cheio, tá? Beleza? Então, aqui eu volto, né? Que eu tive que apagar os papéis. Vamos arrumar aqui, voltar com a multiplicidade e os papéis. Eu tive que apagar a associação anterior. E aqui, no plural, né? Opa! Aqui, consoles, né? O papel, consoles no plural, né? E aqui também acessórios no plural, porque é muitos acessórios no plural. Ok, tá bom? Tá aqui, pessoal. Fica um pouco extensa a modelagem, né? Mas é um exercício completo, tá? Que envolve conceitos que a gente viu desde o início das aulas, tá bom? Então, tá aqui a modelagem. Eu não sei se os senhores, né,
conseguiram entender, mas eu acho que não tem nada que não foi explicado, né? O problema foi que a maioria de vocês não assistiram minha aula lá de todo parte, não assistiram minha aula lá de que eu falo de classes de associação, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, né, levarem um pouco mais a sério, porque são conceitos importantes, tá bom? Beleza, pessoal? Ah, sim, eu não vou gravar aqui o diagrama de objetos, tá? Eu não sei, dependendo aí né, de vocês, né? Se eu ver que a sala está muito dispersa, eu vou pedir para vocês desenharem também. Se não, eu acho que é suficiente vocês tentarem reproduzir esse exemplo aqui no papel. Tá bom? Obrigado, valeu, tchau, tchau.